Tá? Quem já teve aqui a impressão de que alguém estava te seguindo, ou a impressão que alguém estava te vendo? Sabe aquele momento que você está andando, ou você de repente você está em casa, de repente você parece que tem alguém, sabe? Quantas vezes eu estou aqui na igreja orando, nas madrugadas aqui, e aí dá uma impressão que tem, e aí a gente fica, né, olhando, será que tem alguém nos olhando? Mas como que vai entrar aqui dentro da igreja? Não tem como entrar aqui dentro da igreja se está tudo fechado, amém? E às vezes a gente fica preocupado, né, com essa questão. O que está acontecendo, meu? Quem será que está me vendo? Ou de repente você olha para uma pessoa de longe, e de repente você olha para aquela pessoa e vê que aquela pessoa está olhando para você. E aquela pessoa fica olhando para você, e você fica olhando de um lado, olhando do outro, e você olha para a pessoa está olhando para você. E aí você dá uma disfarçadinha, né? Dá uma olhadinha do lado, tal, olha no relógio, pega no celular, aí você dá aquela olhadinha assim, e a pessoa está olhando para você. Amém? E aí você não sabe se a pessoa está olhando para você porque ela está te julgando, amém? Ou se a pessoa está olhando para você porque talvez ela te conheça de algum lugar. Você não sabe, então fica uma dúvida dentro do nosso coração. E é isso que eu queria que você entendesse nessa noite. Por quê? Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, amém? Mas quando Deus, Ele nos olha, o olhar de Deus não é um olhar de condenação. O olhar de Deus é um olhar de amor. E é isso que nós precisamos entender nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Quando Deus Ele olha para nós, Ele não olha com um olhar de condenação. Deus nunca vai nos condenar. O olhar de Deus para nós é um olhar de amor. Amém? As pessoas, elas até podem olhar para você com um olhar assim de julgamento, com um olhar de condenação, mas Deus não te julga, Deus não te condena. Quando Deus olha para você, o olhar de Deus para você é um olhar de amor, porque Deus, Ele nos ama, amém? Então, essa é a convicção que nós precisamos ter dentro do nosso coração. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, amém? E quando Deus olha para o homem, o olhar de Deus para o homem é um olhar de amor. No Antigo Testamento, Deus até olhava com vontade de destruir o homem por tanta coisa errada que o homem fazia. Mas depois que Jesus Cristo foi entregue na cruz do Calvário, depois que Jesus morreu por todos os nossos pecados, amém? Deus, Ele entendeu, ou melhor, Deus, Ele se deixou com que as pessoas se sentissem amadas por Ele, porque Deus é amor. Tá bom? Então quando você tiver aquela sensação que alguém parece que está te vendo e não é alguém, sabe? Aquela sensação dentro da tua casa, dentro do teu quarto, parece que alguém está te vendo, é os olhos do Senhor que estão te vendo. Amém? Não precisa ficar com medo, que Ele está te vendo naquele momento porque Ele te ama. Mas cuidado para você não estiver fazendo alguma coisa errada. Tá bom? Amém? Abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia no livro de 2 de Crônicas, capítulo 16, versículo 9. 2 de Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Amém? Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Tá bom? Então nós precisamos entender que Deus não está à procura de alguém para que Ele possa punir, mas de alguém a quem Ele possa derramar o seu amor, alguém onde Ele possa derramar o seu perdão, alguém onde Ele possa derramar a sua graça. Esse é o olhar de Deus sobre as nossas vidas, amém? Ele não está procurando alguém para punir, não. Não pense você que Deus está tentando olhar para você com aquela cara feia, sabe aquela cara feia do pai? Quando o filho faz alguma coisa errada, e diz que só
da forma que o pai olha, o filho já sabe que o pai está bravo. Nosso Deus é diferente, gente. Nosso Deus, Ele não olha para nós procurando alguém para punir. Amém? Ele olha para nós porque Ele quer derramar da sua graça. Ele olha para nós porque Ele quer derramar do seu perdão. E Ele olha para nós porque Ele quer derramar do seu amor. Então a igreja, ela precisa estar preparada, tá? E esse relacionamento aqui de Deus com cada um de nós, ele vem através da misericórdia. Amém? Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Então esse envolvimento de Deus, esse relacionar de Deus aqui, vem através da misericórdia. Os seus olhos nos enxergam através dessa lente, essa lente chamada misericórdia. Amém? Então fala para o teu irmão, é por isso que até hoje você não foi consumido. Chamou você de pecador por tabela aí. Amém? Fala para ele, você me paga, viu? Tá? Então, é isso que nos livra, gente, de nós sermos consumidos, é essa misericórdia de Deus. É esse amor que Ele tem por cada um de nós. No Salmo 125, no versículo 1 e no versículo 2, Salmo 125, no versículo 1, versículo 2, diz assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Repita comigo assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? E aí ele continua no versículo 2: assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para todo o sempre. Amém? Deus, Ele sempre vai estar à nossa volta. Deus sempre vai estar do nosso lado. Os olhos do Senhor nunca vai sair de perto de nós. Amém? Independente do lugar que você esteja, independente do que você esteja fazendo, os olhos do Senhor sempre estará voltado a você, sempre estará voltado a mim. Amém? Os olhos do Senhor nunca vai se apartar de nós. Você precisa ter isso no teu coração, porque às vezes, no momento de luta, no momento de adversidade, a gente acha, amém, que Deus não está vendo. Sabe aquele momento que você está passando por luta, por dificuldade, por situações, você acha que Deus não está vendo, e Deus sempre está vendo. Os olhos do Senhor nunca se desviam de nós. Nosso Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Amém? Então os olhos do Senhor estão voltados para cada situação nossa. E aí, para quê? Porque no momento certo, Ele dá a resposta. Amém? Porque você já reparou que as pessoas, elas tomam atitudes, elas fazem algo justamente porque elas acham que Deus não está mais com ela, ou que Deus já não está mais naquele lugar, ou que Deus isso, ou que Deus aquilo, e aí elas tomam atitudes precipitadas, elas fazem coisas precipitadas, porque elas acreditam que Deus não está mais ali, que Deus não está mais comigo, que Deus não está agindo mais. E a Bíblia diz que Deus é Deus, Deus nunca deixou de agir, amém? Deus nunca deixará de agir, Deus sempre terá o controle de todas as coisas. E a igreja, ela precisa ter isso dentro do seu coração, porque por vezes nós podemos pensar que só estamos diante do seu olhar quando nós estamos fazendo uma oração, ou quando nós estamos num culto, amém? Mas a palavra do Senhor nos revela que todo o tempo Ele nos contempla, amém? Então Deus não está olhando para você só quando você vem para a igreja. Deus não está olhando para você só quando você dobra o seu joelho para orar, ou quando você vem num culto de oração. Não, Deus, Ele está olhando para você em todo o tempo, em qualquer segundo, minutos, amém, dias, Ele está olhando por você, amém, Ele está olhando por você justamente para te guardar, para te proteger, para te aconselhar, para tentar mostrar para você o caminho certo. Porque na maioria das vezes nós tentamos tomar caminhos que não é Deus quem pediu para nós tomarmos.
E nós tomamos caminhos que Deus nunca pediu para nós tomarmos aquele caminho. Porque a gente acha que Deus ele só está com a gente quando a gente está dentro de uma igreja orando, ou quando eu estou no meu quarto orando, ou quando eu estou num culto de oração orando. Amém ou não amém? No Salmo 139, versículo 2 e 3 diz assim: Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe atendes o meu pensamento, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Olha só que coisa maravilhosa aqui. Amém? Nas coisas mais simples, como dormir, acordar, amém? Estacionar um carro, andar de bicicleta, jogar bola, surfar, amém? O Senhor está conosco, amém? Naqueles momentos mais simples da sua vida, e nem passa para a sua cabeça que Deus está contigo, Ele está com você. Você está andando de bicicleta, Deus está contigo. Você está batendo futebolzinho ali com os amigos, Deus está contigo. Sabe, por isso que às vezes vem aquela coisa na tua mente, assim, cuidado, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares justamente, amém? Porque Ele nos ama. Então olha para essa pessoa linda, cheirosa e maravilhosa que está do teu lado, fala assim: meu irmão, Deus ele está contigo todos os dias, amém? Então não precisa ficar desesperado, tentando arrumar uma resposta, tentando arrumar uma solução para Deus. Às vezes a gente quer dar uma solução para Deus, arrumar uma resposta para Deus. É como se Deus tivesse perdido o controle das coisas, e Deus não perdeu o controle de nada. O que a gente precisa é aprender que Deus está em todos os lugares onde você está, te guardando, te protegendo, amém? Dizendo para você: cuidado, não toma atitude errada, cuidado, você pode quebrar a cara, cuidado, 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 cuidado. Estão comigo aí ou não? Então, Salmo 139 ele diz: Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. Deus ele conhece tudo. E aí a gente acha que Deus não está nem aí para nós. Deus não está nem aí comigo. Se Ele estivesse preocupado comigo, a minha vida não estaria desse jeito, as coisas não estavam acontecendo dessa forma. E quem disse para você que Deus não está nem aí com você? Quando Jesus, Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, Jesus estava dizendo assim, que nós precisaríamos tirar das mãos do inimigo aquilo que é nosso. E Ele fala: tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Amém? Então Jesus estava dizendo assim, a igreja, por que as pessoas às vezes desanimam da igreja? Porque elas acham que dentro da igreja, a vida delas vai ser um mar de rosa. As coisas vai ser uma maravilha, sabe? Eu não vou ter luta, eu não vou ter decepção, sabe? Vai ser uma beleza. Ei, meu irmão, isso só vai acontecer no céu. Jesus, ele falou que nós vamos ter aflições aqui. Mas Jesus falou, ao invés de você ficar chorando, resmungando, se lamentando, tira das mãos do inimigo aquilo que é teu por direito. Amém? Se levante, porque os meus olhos estão sobre você. Amém? Eu estou te ajudando, eu estou te guardando. Nada virá de mão beijada nas nossas mãos. E eu sei muito bem o que significa isso. Nada é fácil. Vocês estão comigo aí ou não? Então olha para essa pessoa linda, cheirosa e fala assim: meu irmão, nas coisas mais simples da sua vida, como acordar, como dormir, Deus está com você, meu irmão. Amém ou não amém? Sim ou não? Porque esse Deus aqui, o qual nós servimos, que você precisa conhecer Ele,
Amém? E para conhecer esse Deus, você precisa gastar um tempinho. Você precisa estreitar uma amizade com Ele. Não basta você vir só a um culto, você precisa ter uma amizade com Ele. Para você conhecer esse Deus aqui, esse Deus que nós conhecemos, Ele não está simplesmente nos olhando de forma superficial. Mas esse Deus aqui, Ele penetra no mais íntimo. E Ele não vê como alguém que está de fora, mas Ele conhece alguém que está no seu interior. Amém? Deus, quando Ele olha para nós, Ele não vê essa matéria aqui. Quando Deus olha para nós, Ele vê o nosso interior. Ele conhece o nosso interior. Sabe? Não é quando você olha para uma pessoa, sabe o jovem quando se apaixona por aquela, o menino, né, se apaixona por aquela menina, ele olha só para aquela menina bonita, né, o andar dela, tal. E aí depois, com o tempo, ele começa a conhecer a pessoa, ele fala, meu Deus do céu. Aí depois que casa, ele fala, Jesus, o que eu fiz? Por isso que é muito bom você, antes de casar, ter amizade com essa pessoa. Sabia disso? Uma das coisas que eu sempre falo para os casais, antes de você casar, tenha amizade. A pessoa precisa ser seu amigo. Amém? Porque só beijinho, namorar, você não vai ser amigo dessa pessoa. Então você precisa ser amigo dessa pessoa. Amém? E nessa amizade que você vai conhecer os erros, você vai conhecer também as coisas boas que essa pessoa tem. Vocês estão me entendendo ou não? E o nosso Deus, quando Ele olha para nós, Ele não olha no superficial, sabe? Aquela olhada por cima assim, não. Deus, Ele olha no seu interior. Deus, Ele olha lá dentro de você. Por isso que Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe quais são as intenções do nosso coração. E mesmo sabendo que às vezes Ele encontra em nós intenções ruins, mesmo que às vezes Ele encontrando em nós coisas ruins dentro de nós, Ele sempre vai olhar com um olhar de amor. Ele nunca vai nos punir, gente. Vocês estão entendendo ou não? Isso é para você entender que você serve um Deus que tem o controle sobre tudo. Você serve um Deus tão grande, tão maravilhoso, que mesmo você fazendo coisas erradas, Ele olha com você com um olhar de misericórdia, dizendo assim, ah não, meu filho ele vai acertar. Ah, meu filho ele vai conseguir sair dessa. Ah, o meu filho ele vai conseguir. Amém? Vocês estão entendendo ou não? Sim ou não? Aquele que nos criou nunca vai nos deixar só. Posso ouvir um amém? O nosso Deus sabe as nossas falhas, os nossos pecados, e por isso Ele nos redimiu através de Cristo Jesus. Mesmo sabendo de todas as nossas falhas, mesmo sabendo de todos os nossos pecados, Ele nos redimiu através de Jesus. Olha para essa pessoa e diz assim, o Pai está te vendo, meu irmão. Fala para ele, acalma o teu coração, o Pai está te vendo. O Paiinho está te vendo. Né, manhã? O Paiinho está te vendo. Fique tranquilo. Amém? Porque foi Ele, mesmo sabendo das nossas falhas, dos nossos pecados, Ele nos redimiu através de Cristo Jesus. Jesus, Ele pagou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Para que você tivesse vida, e tivesse vida em abundância. Posso ouvir um amém ou não? 1 Coríntios, no capítulo 2. Vocês estão comigo aí, gente? Gente, o meu relógio parou aqui, eu não sei que hora que é. Quem quiser dar um relógio de presente para mim, pode me dar. Ou quem quiser dar uma pilha, né? Parou aqui. Pesado. A Elizabeth, ela acostumou a andar com o relógio assim. Ela não sabe ver a hora. Agora o meu aqui, ele parou. Por que parou? 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 10 e no versículo 12. Amém? No versículo 10 diz assim, versículo 10 e versículo 12. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E ele diz assim, nós recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente.
gratuitamente. Está desse jeito aqui ou não? Amém? Versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nós é dado gratuitamente por Deus. Você sabe o que Deus está querendo falar através dessa palavra aqui? O Painho está querendo falar conosco nessa noite. Primeiro que o Espírito conhece todas as coisas. Ele conhece todas, até as profundezas. E ele fala assim que nós, bate no peito assim, diz assim, eu recebi esse Espírito que provém de Deus. Amém? E se eu recebi esse Espírito aqui, o Espírito de Deus me faz conhecer todas as coisas, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Deus, Ele me deu o dom de conhecimento gratuitamente. Por isso que eu sempre digo aqui na igreja, nós temos um poder dentro de nós, que muitas pessoas não conhecem. Não é um poder de super-homem, do Superman, mas um poder que vem de Deus. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. Ou melhor, está dentro de nós. O nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus. O Deus que conhece todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus, Ele desce às profundezas do inferno e tira das mãos do inimigo a chave. E depois Ele entrega à sua igreja poder e autoridade para vencer principados e potestades. Meu irmão, então você está passando por luta, está passando por adversidade. Você precisa pedir para Deus, Senhor, me dá esse negócio que é de graça. Sabedoria, conhecimento, entendimento, para poder discernir, Pai, o que está acontecendo, Senhor. Amém? E você pode ter certeza que na maioria das vezes, Deus não para nos acusar ou para nos punir, mas Deus sempre mostra para nós o que precisa ser mudado dentro de nós. Porque é mais fácil mudar as pessoas de fora. É mais fácil mudar de esposa. É mais fácil mudar de casamento. É mais fácil mudar de casa. Sabia que nós estamos vivendo numa geração hoje que... Eu estava vendo uma matéria quando começou a pós-modernidade. Tanto da modernidade, depois passa para a pós-modernidade. E nós estamos vivendo, nos dias de hoje, um tipo de descartável, sabe? A gente descarta as coisas muito rápido. E aí, Deus às vezes Ele mostra para nós algo que está dentro de nós que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. Mas é mais fácil eu achar erro nas pessoas, erro no lugar onde eu estou, erro na minha esposa, erro no marido, do que mudar algo que precisa ser mudado dentro de nós. Porque Deus, Ele conhece, amém? Ele penetra todas as coisas. Não é para nos condenar, vocês estão entendendo ou não? Até a minha palavra aqui não é palavra condenativa não, é uma palavra de explicação. Porque se Deus não condena, quem sou eu para condenar? Amém? Não é que Deus, ele não quer nos condenar, Ele não quer nos punir, mas às vezes Deus, Ele mostra para a gente algo que está dentro de nós que precisa ser mudado. Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu vou lá para o Japão, o problema vai atrás de você. Ele pode não aparecer nos primeiros dias, nas primeiras semanas, no primeiro mês. Mas chega um tempo que o mesmo problema ele vai aparecer na sua vida. Porque você achou que era o lugar, que era o ambiente. Por isso que às vezes o camarada larga da esposa, e aí de repente ele arruma outro casamento, e aí ele começa a viver o outro casamento, ele fala, meu Deus, eu quando estava casado, eu vivia dessa mesma forma, agora estou casado com essa mulher, estou vivendo do mesmo jeito, porque não é o problema da mulher, o problema é que estava na pessoa. E ao invés de resolver a situação, as pessoas elas ficam mudando. Essa é a nossa geração dos dias de hoje. Amém? Eu estava vendo uma postagem hoje do meu primo. Eu tenho um primo meu que mora lá em Poá, né amor? Poá. Uma prima que eu gosto muito, um primo chamado Antônio Carlos e a minha prima Fátima. Eu estava vendo uma postagem dele. Ele é de uma igreja desde quando ele se converteu, gente. Eu falei, meu Deus, né?
Que geração que nós estamos vivendo hoje. A gente visitou ele, e ele tem o quê? Ele deve ter uns 60 anos de idade. Amém? Ele tem uns 40 dentro de uma igreja. Eu falei, meu Deus, que geração que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Fala para o teu irmão assim, fala, meu irmão. Sabe por que eu fala para o teu irmão? Porque às vezes você fica viajando na maionese. Dá para despertar você. Fala assim, o Senhor deseja se relacionar com você a todo tempo. Amém? O desejo do coração do Pai é se relacionar com cada um de nós a todo tempo. Amém? Lá, sabe, na fila lá da sua escola, da sua faculdade, ou no seu trabalho, quando você está na fila do banco, sabe? Na sua casa, a Bíblia diz que os olhos do Senhor continuam lá, o amor dele continua lá. Ele sempre vai estar atento sobre você lá. Então, quando você estiver nesse lugar, não perca a oportunidade de ter uma experiência com o Senhor. Porque de repente numa fila de um banco, sabe, numa fila, sabe, de um trânsito, ou da tua escola, no teu trabalho, naquele momento, Deus, Ele sempre quer levar você a ter uma experiência nova com Ele. Deus, Ele sempre está buscando um jeitinho de se relacionar com a gente. Sabe? Ele sempre, para ver se você vira e se relaciona com Ele. Só que nós estamos vivendo um mundo tão, sabe, agitado, as pessoas estão tão conectadas, 24 horas, que elas não conseguem escutar o do Pai, dizendo assim, eu quero se relacionar com você hoje. Por isso que quando você sair, sabe, de carro, de bicicleta, no seu trabalho, já sai com aquela expectativa, Deus vai se relacionar comigo hoje, Deus vai falar comigo alguma coisa hoje, Deus vai me mostrar alguma coisa hoje, Deus vai me amar hoje, porque em todos os momentos, Deus, Ele tem o desejo de se relacionar com cada um de nós. Então eu preciso falar com Ele, amém? Não perca a oportunidade de falar com Ele, seja lá no teu trabalho, seja na tua escola, seja na tua casa, seja no caminho entre a sua casa e o seu trabalho, no caminho à sua escola. Fale com Deus. Quando eu vou andar de bicicleta, eu não sou melhor do que ninguém aqui, gente, pelo amor de Deus. Mas sempre quando eu estou andando de bicicleta, que eu estou andando de carro, eu sempre estou conversando com o Senhor. Tem momentos que eu até viajo na maionese. Um dia eu quase bati o carro porque eu viajei. Amém? Porque você precisa estar atento, porque tem momentos que Deus quer falar. Só que o diabo também procura momentos para tentar falar com a gente. Quando ele quer apontar erro, sabe? Colocar mágoa no teu coração. Sabe quando ele fica eliminando você? É o diabo. E às vezes a gente se relaciona mais com o inimigo do que com o próprio Deus. Misericórdia. Fala assim, misericórdia, meu Deus. Então eu preciso viver na totalidade diante dele. Sabe o que eu vejo aqui, nesse Deus maravilhoso? Deus, Ele não está nos vendo no meio de uma multidão ou um aglomerado de pessoas. Ele está vendo você. Ele está vendo a mim. Amém? Quando Deus olha, Ele não vê aquela multidão, um aglomerado de pessoas. Deus está assim, sabe, abismado com aquela multidão, abismado com aquela aglomeração de pessoas. Não, Deus, Ele está olhando para você. No meio de uma multidão, no meio de uma aglomeração, Deus está olhando para você, Deus está olhando para mim, esse é o Deus, é a majestade do nosso Deus, gente. E nós precisamos sair daqui hoje com essa convicção, porque às vezes a gente está lá numa multidão, a gente acha que Deus não está nos vendo, Deus está te vendo no particular, e não só superficial, Deus está olhando dentro do teu coração, porque o desejo dEle é se relacionar com você, o desejo dEle é se relacionar comigo. Amém? Porque às vezes a gente acha, sabe? Porque às vezes a gente se empolga com multidão. A gente se empolga com aglomeração de pessoas. Mas Deus, Ele se empolga no individual. Sabe? De encontrar um coração contrito. Amém? Um coração desejoso.
E no meio daquela multidão, Deus está olhando, Deus está olhando. Por isso que a Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E Deus procura onde? Na multidão. Verdadeiros adoradores que o adorem Ele em espírito e verdade. Deus vai te encontrar nessa noite, meu irmão, como um verdadeiro adorador em nome de Jesus. Amém? Ele vai mudar a sua história. Provérbios 15, verso 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, e Ele observa atentamente os maus e os bons. Amém? Deus observa, Deus olha, independente de quem seja a pessoa. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em toda parte. Então, uma das coisas que eu aprendo também é que não tem como eu me esconder do Senhor. Não é verdade? Não tem, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, sabe aquele negócio assim? Vou fazer porque ninguém está me vendo. Eu contei isso aqui um dia, né? Uma historinha, né? Que o pai ia pular no quintal para pegar umas frutas. Aí o pai olhou de um lado, olhou do outro, olhou para trás. Quando o pai foi pular, o filho, pai, você esqueceu de olhar para cima. E às vezes a gente esquece de olhar para cima, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Mas eu volto a frisar, eu quero frisar nessa noite. Os olhos do Senhor não estão olhando para nós para nos punir. Ele não está procurando alguém para punir. Ele não está procurando alguém para apontar erro. Ele está procurando alguém para que ele possa amar essa pessoa. Amém? Por isso que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Então os olhos do Senhor estão em toda parte. E Ele está observando aí atentamente. Por que eu vejo isso aqui? Porque Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Uma das coisas que Deus falou muito no meu coração durante essa semana, porque quem sabe aqui como que você vai se comportar pós-pandemia? Como que vai ser a sua vida quando tudo voltar ao normal? De repente, hoje à noite a gente escuta lá numa reportagem lá, a partir de amanhã, o presidente da República, junto com todos os ministros, os 3 poderes, judiciário, executivo, legislativo, uma lei que a partir de amanhã, segunda-feira, as coisas voltam ao normal. Como que você iria se comportar? É uma das perguntas que eu preciso fazer para mim. Porque existe uma incerteza, existe uma confusão no mundo nos dias de hoje. O mundo, ou melhor, as pessoas, elas estão procurando ou procuram entender como viver os próximos capítulos da sua história. Eles estão tentando arrumar um jeito de como eu vou viver os próximos capítulos da minha história a partir dessa pós-pandemia. Como que vai ser a minha vida a partir de agora? Mas eu quero que você entenda nessa noite que em meio ao caos, nós encontramos aí plena segurança e esperança, ao lembrar que aquele que se assenta sobre o trono, não está surpreso. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: meu irmão, se você está surpreso de tudo que aconteceu, Deus não está surpreso. Porque o trono de Deus não foi abalado. A terra foi abalada. Nações foram abaladas. Mas o trono de Deus não foi abalado. O trono de Deus permanece intacto. Amém? E aí às vezes as pessoas acham que Deus ficou perplexo do que está acontecendo. Nada sai do controle de Deus. Tudo que está acontecendo na terra, tudo que está acontecendo com a sua vida, tudo que está acontecendo com a minha vida, tudo que está acontecendo na nossa cidade, na nossa nação, Deus sabe de tudo, meu irmão.
A Bíblia diz que o trono de Deus, ele permanece. Por quê? Porque o Senhor, ele é o absoluto de toda a história. Vocês estão em silêncio? Posso ouvir um amém? Ou não? Hã? Às vezes vocês me deixam com medo. Vocês ficam muito quietos aí, eu fico com medo aí. Amém? Então Deus não está surpreso. Olha só o que está escrito em Isaías. Isaías capítulo 40, gente. No versículo 12 até o versículo 14. Olha só, Isaías 40, versículo 12 e versículo 14. Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balança. Nosso Deus. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, ele ensinasse o caminho do juízo, ele ensinasse o conhecimento, ele mostrasse o caminho do entendimento? Quem? O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele está no seu sublime trono. E nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Não pense você com que tudo que está acontecendo nas nações da terra, que o nosso Deus se assustou. Não, o trono dele permanece inabalável. Amém? Os céus, porque a Bíblia diz que os céus são o seu trono, e a terra é o estrado dos seus pés. Vocês conseguem entender isso ou não? Sim ou não? Fala para o teu irmão, se o trono não foi abalado. O trono de Deus é o lugar de honra, de autoridade, é o lugar de julgamento. Todos os tronos da terra estão sobre a jurisdição deste trono que está nos céus. Significa que todos os reis, todos os reinos, todos os presidentes, todos os tronos estão sobre a jurisdição desse trono que está no céu, sobre o comando desse trono que está nos céus. Então Deus tem o controle de todas as coisas. Então Deus não está, despercebido com o que está acontecendo. Deus, ele está atento em tudo. Tanto que ele está olhando para cada um de nós e torcendo para que cada um consiga passar por essa pandemia aí de uma forma vitoriosa em nome de Jesus. E nós como igreja nós vamos vencer. Posso ouvir um amém ou não? Amém ou não amém? Então, quando o mundo está incendiado pelo ódio, pelas guerras, pelos conflitos, pela essa pandemia, nós precisamos levantar os nossos olhos e ver que o nosso Deus está sentado sobre o alto e sublime trono. Amém? Quando tudo isso está acontecendo, o mundo aí incendiado, pessoas com muito ódio no coração, gente, o que a gente mais vê nos canais de televisão e nas redes sociais hoje, porque a mídia, YouTube, Facebook, Instagram, o que a gente mais vê hoje é o ódio das pessoas incendiadas nos dias de hoje. Amém? Tentando achar uma solução, conflitos em cima de conflito, e não bastasse isso, essa pandemia aqui alcançou toda a terra. Só que cada um de nós precisamos entender algo. Independente de qualquer situação, nós precisamos levantar os nossos olhos para o céu e enxergar esse Deus Todo-Poderoso, que está acima de todas as coisas, está sentado no seu trono. Amém? Ele não perdeu o controle. De repente você olha, principalmente para a nossa nação brasileira, e fala: meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o judiciário? O que está acontecendo com esse plenário aí? Meu Deus, o que está acontecendo com esses ministros? Meu Deus, o que está acontecendo com os governadores? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ei, se Deus quiser, num sopro, Ele acaba com tudo isso. Amém? Só que cada um de nós precisamos ter discernimento e aprender,
Porque tudo isso, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, ele nos dá de graça. Para nós entendermos os tempos. Para nós entendermos tudo que está acontecendo nos dias de hoje. Porque senão você vai ficar aí, Deus esqueceu de mim. Deus não me ama. Eu vou achar um lugar para me ir. Eu vou achar uma terra para me morar. Eu vou achar uma outra igreja. Eu vou achar isso, porque Deus, Ele... Quando eu passo a discernir, quando eu passo a ler o mundo espiritual e entender Deus, eu descanso. Mesmo em meio a lutas e tempestades, eu descanso no Senhor. Amém? Porque Deus sempre tem o controle de todas as coisas. Vocês estão comigo ou não? Sim ou não? Isaías capítulo 6. Esse é um dos textos que eu mais sou apaixonado na Bíblia. Isaías capítulo 6, versículo 1 e o versículo 4. Ao versículo 4, né? Isaías 6, do versículo 1 ao versículo 4. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Isaías 6, não apareceu aqui? Capítulo 1, Isaías 6, versículo 1 até o 4. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre o alto e sublime o quê? Trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. E cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olha só a visão que o profeta teve, Isaías. A visão do trono de Deus. E quando ele fala no ano em que morreu Uzias, eu tenho uma palavra, uma ministração sobre isso aqui, que você só vai conseguir ver Deus quando você conseguir matar o seu Uzias. Amém? E às vezes as pessoas têm Uzias dentro dela guardado, que impede essa pessoa de ver Deus. Da mesma forma que o profeta, ele diz assim: no ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor. Olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, você tem que matar o seu Uzias, para você poder ver o Senhor. Amém? Quem é o seu Uzias, né? E é aqui ele vê, quando ele vê o Senhor, ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. E ele vê os anjos dizendo: Santo, 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 Santo. E os anjos dizendo: toda a terra, repita comigo, toda a terra está cheia da glória do Senhor. Significa, meu irmão, que a sua casa é o lugar da glória do Senhor. Significa que a sua vida é o lugar da glória do Senhor. Significa que a igreja onde você está é o lugar da glória do Senhor. Porque se a glória do Senhor está em todos os lugares, você acha que Deus pode estar num lugar, no outro não? Se a glória de Deus está em todos os lugares, a nossa vida é a glória do Senhor. E aonde eu estou, a glória do Senhor está. Por isso que eu não preciso ficar preocupado, desesperado, porque eu sei que eu carrego Deus dentro de mim. Eu preciso ser um instrumento nas mãos de Deus nessa terra. Quando ele vê, ele tem essa visão aqui. Ele via esses anjos aqui. E aí ele começa a ver os umbrais das portas, que se moviam, que clamavam. E aí quando ele fala assim: e a casa se encheu de fumaça. A fumaça, a gente sabe que a representação dela é o Espírito Santo de Deus. Amém? Quando aquela fumaça ela veio sobre a visão que ele teve, ele entendeu que toda a terra, de fato, estava cheio, não só da presença de Deus, mas do Espírito de Deus. Por isso que Jesus, ele diz assim: eu vou subir ao Pai, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E Ele estará com vocês todos os dias, até a consumação do século. Olha para o teu irmão e fala assim: você não está sozinho, meu irmão. O que eu aprendo aqui é que Deus é quem governa o universo.
Deus quem governa todas as coisas. No meio do caos, nós precisamos fixar os nossos olhos naquele que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e que tem o controle sobre todas as coisas. No momento de luta, no momento de adversidade, amém? No momento de turbulência, eu preciso fixar os meus olhos naquele que tem poder, que pode mudar a minha vida, naquele que pode mudar a história, ou que pode mudar esse caos, o qual a minha vida se encontra. Amém? Vocês conseguem entender isso ou não? Porque se nós não tivermos essa imagem desse Deus, se nós não tivermos a convicção e a certeza que esse Deus, Ele opera dessa forma, nós vamos ficar sendo como nômade, que fala isso? Ficar vagando de um lugar ao outro, nós não vamos ter uma casa fixa. Mas quando nós temos a certeza que existe um Deus, eu vou entender que não é o lugar, que não é as pessoas, que não é nada. Eu vou entender que existe um Deus que trabalha em meu favor. Amém? Quando a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E é isso que nós precisamos ter convicção. Diante de uma situação, diante de um problema, diante de uma adversidade, ainda que o inimigo se mostre grande, você vai olhar para ele e vai dizer: maior é aquele que está dentro de mim do que aquele que está no mundo. Amém? Porque aquele que está sentado no trono, ele habita dentro de mim. E se ele é maior dentro de mim do que está no mundo, por que eu vou temer o diabo? Então, quando você sentir aquele relance de que alguém está te vendo, é Deus que está cuidando de você. Amém? Não fique preocupado não, tá bom? Isaías 66, do versículo 1 e versículo 2. O louvor pode subir. Isaías 66, versículo 1 e versículo 2, diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o escabelo, ou estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? Qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e quem treme da minha palavra. Amém? Os céus e o trono, os céus é o trono do Senhor, e a terra é o escabelo, ou o estrado dos seus pés. E Deus diz assim, para mim e para você nessa noite: eu estou olhando para aquele que é pobre e abatido de espírito. Porque às vezes a gente confunde pobreza. Não é pobreza, falta de dinheiro não. É a pobreza de espírito. Amém? É como se Deus estivesse dizendo assim, em outras palavras: eu estou olhando, porque olhar é uma coisa, e olharei é outra coisa. Ele diz assim: eu olharei. Eu não olharei para os arrogantes, para os soberbos. Amém? Mas eu vou olhar para os pobres e abatidos de espíritos. Aquele que treme a minha palavra. Ou melhor, aqueles que estão focados na minha palavra. Aqueles que acreditam naquilo que está escrito na minha palavra. E é isso que os olhos do Senhor estão sobre cada um de nós nessa noite. Amém? Então eu quero que você saia daqui hoje com essa convicção dentro do teu coração. Independente de qualquer situação, Deus não perdeu o controle. O mundo pode estar virado aí nos avessos. Amém? O MS, é isso? O MS, né? Eles podem não saber o que vão fazer, porque cada dia eles falam uma coisa sobre a saúde das nações. Mas o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Talvez você não saiba como você vai articular, como você vai resolver uma situação, um problema que você está vivendo. Mas Deus, Ele diz para você nessa noite: eu tenho o controle sobre todas as coisas. E aí Deus diz assim: pede para mim.
Só que nós precisamos estar dispostos, amém? A obedecer esse Deus, a acreditar nesse Deus. E eu quero frisar isso para nós terminarmos. Deus, Ele não tem objetivo de nos condenar, de nos apontar erro. O que Deus espera de cada um de nós é que haja dentro de nós um despertar para esse amor, porque Ele nos ama, gente, e Ele tem um controle sobre a sua vida, Ele tem um controle sobre a minha vida. Ele está sentado num trono e esse trono não foi abalado, amém? Os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. A palavra do Senhor ainda é viva, Ele é eficaz. A palavra do Senhor ainda corta, amém? A palavra do Senhor ainda nos dá destino. A palavra do Senhor ainda nos orienta. A palavra do Senhor ainda nos confronta. A palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e será eternamente. A palavra do Senhor nunca vai mudar. E é isso que a igreja precisa entender nessa noite, amém? Eu não sei se você ainda não fez planos ainda de como vai ser sua vida após essa pandemia, mas eu queria que você já se preparasse para viver algo novo da parte de Deus. Deus, Ele vai fazer algo novo no nosso meio. Ele vai fazer algo novo dentro de cada um de nós. E nós precisamos nos preparar para viver isso, porque senão tudo isso vai passar e nós vamos continuar com a nossa mentalidade ainda em pandemia. Nós vamos continuar com a nossa imagem ainda sobre o caos. Você sabia que as pessoas às vezes elas não conseguem esquecer as coisas erradas, os traumas, os tombos, as decepções, e isso nos impede de viver algo novo da parte do Senhor. E nós precisamos trabalhar algo dentro de nós, amém? Passar uma borracha, entender que nós precisamos entrar nessa história que Deus está escrevendo, porque tem uma história que precisa continuar aí sobre cada um de nós. Não pense porque nós estamos parados aí há 3, 4 meses, as nações estão paradas, o negócio está meio turbulento, que a história está parada. Não, a história precisa continuar. Só que precisa continuar algo dentro de nós, em nome de Jesus. Vai ficando de pé no seu lugar, faz de conta que nós já estamos acabando. O que Deus está querendo falar para nós nessa noite é que Ele está vendo, e na hora certa Ele vai vir com a provisão. Deus, Ele está olhando para a sua situação, Deus está olhando para a sua vida, e na hora certa Ele virá com a provisão. Na hora certa Ele virá com um sim, amém? Mas não tome atitude precipitada, não tome atitude achando que Deus falou. Espere no Senhor, confie no Senhor, acredite, Ele está no trono, Ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele é quem cuida da sua casa, Ele é quem cuida da sua família, e Ele quer dar continuidade nessa história, meu irmão. Ele quer escrever a tua história de uma forma linda e maravilhosa. Oh Espírito Santo, feche seus olhos.